Então entenderam nessa questão de explicação? E nessa figura também fica claro dizer, né, que não é só caixa de direção, ó. Temos as coifas, temos braço axial, terminal de direção e tudo mais, tá ok? E o retorno ativo ainda? Parece que não, mas existe o quê? Um retorno ativo. Ou seja, soltou a direção, dependendo da velocidade, da situação, ele auxilia no retorno. Não espera só a ação da própria roda em relação à estrada, em relação a voltar ao centro. Então vamos lá, aproveitar aqui a tecnologia do nosso treinamento. Ó, item número 1, lá embaixo. Estão lembrados? Estou esterçando a direção aqui, ó? Não, né, ó? Não estou esterçando a direção, ó. Nada, nada. Não estou esterçando a direção. Zero. Que mais? O pinhão da caixa está sendo movimentado pelo volante? Também não. Quem está fazendo o retorno ativo? Aqui, ó, o item número 5. Quem é? A força do servo. Então, na verdade, nessa situação, quem está trabalhando é apenas, tão somente, a unidade eletrônica, o servo e o pinhão do servo. Está fazendo aqui de maneira retornar para a direção, retornar ao centro. Interessante? Muito interessante, com toda certeza. Correção de marcha lenta em linha reta. Em que situação nós temos essa necessidade de correção? Vejam agora, ó, que a figura número 1 mudou de lugar, né, ó? Estamos aqui, ó, ao lado direito da tela. E quem está aqui, ó? 1, 2, 3 setas azuis, mostrando o quê? Um vento lateral, um desvio lateral. Ou seja, tendeu a jogar a direção sem esforço na direção, né, do volante para um dos lados. Ou seja, haverá uma correção da marcha para a linha reta do veículo. São controles interligados. Então aqui, ó, eu estou insertando a direção, tá? Lá embaixo, no número 2, tá? Para a direita, ó. Para a direita, tá? E temos a força do servo, tá? Trabalhando no sentido contrário por uma correção. Essas ações são em virtude de ventos laterais, pessoal, até em ações do controle de estabilidade. Estou lembrando que eu falei no começo do treinamento? Sim, no começo do programa eu falei. Controle de estabilidade interligado ao sistema de direção. Tá? É mais e mais tecnologia aplicada. Ou seja, você reparador tem que já ter todo esse conhecimento, porque isso já é realidade. Isso não é que vai chegar daqui a 10 anos, já é realidade no nosso dia a dia, ok? Vamos aqui a mais uma figura bem interessante, um slide bem interessante, referente, tá, ao próprio sistema como um todo, tá? Então vamos lá. Temos nessa figura, vou mostrar para vocês, o conjunto inteiro. Para visualizar melhor o quê? O duplo pinhão. Então vamos à figura para vocês visualizarem melhor. Nós temos o sistema mecânico da direção, tá? Ou seja, ó, volante de direção, lá embaixo, ó, símbolo Volkswagen, tá? Temos o sensor de ângulo de direção, junto com o sistema do airbag, logo abaixo do airbag, tá? Coluna de direção e o pinhão, já lá na caixa mecânica. Temos o segundo pinhão, que é o pinhão de acionamento, e a cremalheira, que o Donoff já mostrou para vocês lá desmontada, tá? Em verde, nessa figura, temos o quê, ó? A comunicação entre o sensor de direção e quem, ó? A unidade de comando. E do sensor de força de direção com a unidade de comando, tá?
corta para cá, né? Sem criar aí a gíria com o apresentador de televisão, né? Corta para cá, vamos lá. Viram que a cor é verde? O que eu falei de cor verde para vocês? Cor verde é o quê? Rede. Volta para o vídeo então, por favor. Vamos lá voltar para a tela, tá? Pessoal, a comunicação do sensor de direção com a unidade de comando está na cor verde. É via rede CAN. Do sensor de tração, né, que fica ali no pinhão, né, o sensor de força de direção, também é cor verde. Agora, entre a unidade de comando e o motor elétrico, aí não, né? Aí é um fio direto. Entenderam? Ou seja, a comunicação também é interessante, né? Aprender o que é rede e o que não é rede, tá? Sensor de ângulo de direção. Então vejam, poxa vida, Scopino, isso aí é o quê? É a chave de seta. É a chave de seta, exatamente. Só que não é só a chave de seta. Temos o que junto? Temos o sensor de ângulo de direção e logo abaixo dele o anel coletor do sistema de airbag. Lembra da pergunta que me fizeram no chat? Exatamente isso, ó. Então temos o sensor do ângulo de direção, tá? E junto dele o anel coletor do airbag. Então é o conjunto da chave de seta, o sensor de ângulo e o anel. Ou seja, esse é o primeiro sensor do sistema de direção eletromecânica. Vamos colocar um nome mais assim popular para o nosso dia a dia? É o sensor de intenção do condutor, do motorista. Quando ele ameaça esterçar, já este sensor vai avisar para a unidade de comando. Legal? Bom, por falar em dúvidas, vamos à participação, vamos a mais uma pergunta. Vamos lá, Bruna. Scopino, eu estou aqui na New Age. Quem vai fazer a pergunta para você é o Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Bruna? Tudo. Qual é a sua pergunta? Caso o sistema de ângulo de direção deste veículo apresente alguma avaria, qual estratégia o sistema irá adotar para corrigi-lo? É com você aí no estúdio, Scopino. Muito bem. Ótima pergunta, legal a participação. Bom, como todo sistema eletrônico que nós temos, e aqui estamos falando de direção, a segurança é muito ativa. Temos duas situações. Falhas simples, ou seja, tensão de bateria mais baixa, tá? Por exemplo, a luz de anomalia, a lâmpada, que tem o formato realmente de um volante de direção no painel, vai ficar na cor amarela. Falhas graves que impossibilitem o seu funcionamento vai ficar na cor vermelha. Então, atenção, a luz de anomalia no painel de instrumentos, já veremos ela em fotos aqui, tá? Ela vai ter duas cores, ou amarela ou vermelha. É a mesma lâmpada, tá? Ela, no fundo amarelo, representa falha simples, tá? Vermelha já é uma falha grave. Em falhas graves, o sistema fica excluso. Ou seja, como lâmpada do ABS acesa. O carro tem freio? Vai ter freio, mas vai estar sem freio ABS. Só o freio convencional. Luz de airbag acesa. O carro vai funcionar? Vai, mas se bater, não vai ter disparo do airbag. Luz da direção acesa, vermelha. Vai ter direção? Vai, só que é uma direção mecânica. A servoassistência não vai funcionar, tá ok? Legal a participação. Vamos lá, a mais um slide para vocês. Então vamos falar sobre o sensor de ângulo de direção. Viram onde está o componente? Lá em cima, né, ó, junto da cinta do airbag, logo abaixo do volante, junto à chave de seta. Tem a comunicação com a unidade de comando eletrônico, né? Então a unidade de comando eletrônico vai conversar com este sensor de ângulo de direção. O que ele faz? Ele vai fazer o quê? Ele vai informar, né, a intenção do condutor. Então está aí a peça, tá? Com os seus dois anéis. Como assim dois anéis? Um anel de valor absoluto, tá?
que é o lado externo dele, e a parte interna, anel de valores incrementais. Poxa aí, coisa complicada de se entender, né? Valor absoluto, valor incremental, é o quê? Para dar mais precisão à informação. É como se nós falássemos assim, né? Valor absoluto, 1. Valor incremental, 0,2. Então é 1,2 graus, por exemplo, tá? Então, valor absoluto é um valor de número mais cheio, valor incremental seria, por exemplo, depois da vírgula, tá ok? Por quê? Tem que ter grande precisão realmente, tá? Sensor de ângulo de direção. Viram que eu tirei agora a peça em si? Ela ficou só com os anéis, ó. Vejam no vídeo, ó. Anel de valores absolutos e incrementais. E agora, sem a carcaça. Entenderam? Nós temos lá embaixo os conjuntos, né, de anteparos, ou seja, os sensores, tá? E, de acordo com o cruzamento aqui, nessas 5 faixas de ângulos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, todas elas de 72 graus, obviamente, né? Porque 5 e 72, 5 vezes 72 vai dar o quê? 360 graus, que equivale a uma volta completa, ok? E aí, de acordo com o conjunto de anteparos e esses anéis absolutos e anéis incrementais, teremos o sentido e a intensidade de direção. Tá? Como que ele funciona? Através de um princípio de anteparo luminoso. Claro, não é uma lâmpada de lanterna, uma lâmpada de farol. É só para simular para vocês, né, que existe uma fonte luminosa, né? Não vai ser uma lâmpada desse tamanho, tá? Mas para ilustração, para vocês entenderem legal, temos um sensor óptico, tá? E aí, de acordo com a estrutura, de acordo com o desenho e a passagem, tá? Dessas aberturas que nós temos aqui embaixo, tá? Teremos o quê? Teremos um sinal elétrico, que nesse caso, ó, olha a linha em verde correndo ali, ó. Então, de acordo com a posição e a intensidade, a forma de dispersar, teremos um sinal elétrico, tá ok? Que mais? Vamos lá. Dessa mesma forma, se gera uma sequência de sinais de tensão em cada par de anteparos luminosos, aplicadas ao anel de valores. Então, quando o sensor óptico, ó, no centro, não enxerga a lâmpada, tá vendo? Ó, tá fechado, ó, não tá enxergando a lâmpada, né? Ó. O que acontece com o sinal elétrico vai ficar 0. Quando ele enxerga, haverá a posição. E quando esterça, então? Veja que interessante, ó. Estão vendo a seta vermelha mostrando que a direção está sendo esterçada para lá e para cá? Olhem o sinal luminoso aqui, ó, bem no centro do nosso slide, ó. É o quê? Como se fosse aqui um osciloscópio. Teremos uma oscilação do sinal para lá e para cá. Pessoal, e tem que ter essa tecnologia, tem que ter o quê? Essa velocidade de resposta. É muito importante. E outra, é muito preciso. Por quê? O sistema tem que saber para que lado eu estou esterçando e a velocidade. E mais, né? Lembra onde vai esse sensor? Na coluna de direção lá em cima, ele mostra o que? A intenção do condutor. Legal? Aqui, o outro sensor. Agora, o sensor já na caixa de direção. Temos o quê? Temos o sensor que mostra exatamente o quê? A tração. Ou seja, já passou o esforço pela coluna e chegou até a caixa. Então esse sensor, né, o Donofrio desmontou para vocês, né, no nosso primeiro vídeo, ele está onde, ó? Diretamente na caixa de direção. Exatamente em qual peça na caixa, ó? Que peça é essa que eu sinalizei? O pinhão de direção. Ou seja, é o sensor chamado
Sensor de tração. Né? Sensor de tração. O sensor de direção fica em cima, o de tração embaixo. Ou seja, tem que haver o quê? Uma comunicação certa. Um indica o quê? A intenção do condutor. O outro indica o quê? A posição, a movimentação do pinhão, que na verdade é de quem? Da cremaleira. Concorda comigo? Por isso, pessoal, que até ventos laterais são identificados. Por isso que piso inclinado o sistema identifica. Porque ele mede a direção, que é o condutor, e mede a cremaleira. A cremaleira, ela está ligada a quem? Braço axial, legal. Terminal de direção, ok. Manga de eixo, roda. É uma peça mecânica única, como se fosse uma régua. A cremaleira da direção, pessoal, está ligada à roda do veículo, tá ok? Então vamos lá, mais uma vez, ao nosso PowerPoint. Esse sensor de direção, vejam como ele é nessa figura. Temos o que nele? Está ligada à coluna de direção, né? Ó, por isso essa seta aqui identificando. Temos um disco magnético polarizado, um elemento magnético resistivo redundante, ou seja, ele é um sensor de efeito Hall. Sensor de efeito Hall tem qual característica? Uma onda sempre o quê? Sempre quadrada. Sempre, 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 sempre. Ou seja, vai dar a indicação de acordo com a forma de esterçar para o sistema. Ok? Então vamos à participação, vamos a mais uma pergunta.